Decidi sair cedo da festa do chefe da minha esposa, mas o que ouvi do lado de fora do escritório dele mudou minha vida. 5 segundos de conversa por uma porta entreaberta foram suficientes para destruir 7 anos de casamento como um martelo quebrando um vitral. Olhando para trás agora, eu deveria ter visto os sinais. Eles estavam por toda parte, acenando freneticamente na minha cara, mas eu estava muito confortável na minha ilusão cuidadosamente construída para notar. Meu nome é Alex Morgan. Sou vendedor de seguros em Springfield. Não é a profissão mais glamourosa, mas paga as contas e ocasionalmente permite uma boa viagem de férias. Eu me especializo em seguros de vida, ironicamente, passando meus dias ajudando as pessoas a se prepararem para os piores cenários, enquanto completamente ignorava o desastre que se desenrolava em minha própria casa. Minha esposa Laura trabalha como analista financeira na prestigiada West Burbridge Capital. Ela é brilhante com números, formou-se no topo de sua classe em Wharton e me lembra desse fato sempre que discutimos sobre nossas finanças. Nos conhecemos em um casamento de um amigo em comum há 8 anos. Fui imediatamente cativado por sua inteligência afiada e pela maneira como ela conseguia atrair a atenção em qualquer ambiente. O que eu não percebi na época era que pessoas que desejam os holofotes raramente gostam de dividi-los. Naquela sexta-feira fatídica, comecei o dia como qualquer outro, fechando uma apólice decente com um novo cliente quando Laura me mandou uma mensagem. Não esqueça da festa do Garrett hoje à noite. Use o terno cinza Hugo Boss que comprei para você. Isso é importante. Eu tinha completamente esquecido da festa. O chefe dela, Garrett Stanley, diretor executivo da divisão Meio-Oeste da Westbridge Capital, estava dando uma de suas lendárias soirées em sua vila no terraço, no exclusivo bairro de Lakeside Heights. Laura vinha falando sobre isso há semanas, mencionando repetidamente o quão crucial era para sua carreira que fizéssemos uma aparição e nos conectássemos de forma eficaz. Claro, o que ela realmente queria dizer era que eu deveria ficar por ali, parecendo apresentável, enquanto ela encantava as pessoas importantes. Após 7 anos juntos, eu tinha aprendido a desempenhar meu papel. Cheguei em casa às 18h15 e encontrei Laura já vestida com um elegante vestido de coquetel preto que provavelmente custava mais do que a prestação mensal do meu carro. Ela estava aplicando batom no espelho do corredor, mal reconhecendo minha entrada. Você está chegando em cima da hora, disse ela, os olhos nunca deixando seu reflexo. O carro chega em 15 minutos. Olá para você também, murmurei, afrouxando a gravata enquanto me dirigia para o banho. Tive um ótimo dia, valeu por perguntar. Não comece, Alex. Sua voz assumiu aquele tom de advertência que eu conhecia muito bem. Isso não é apenas mais um evento do escritório. Metade do conselho executivo estará lá. Garrett mencionou especificamente querer me apresentar a algumas pessoas. Entrei no chuveiro, deixando a água quente lavar o estresse do dia e a crescente inquietação no meu estômago. Ultimamente, havia muitos eventos importantes, muitos momentos mencionados especificamente que, de alguma forma, nunca me incluíam além da minha capacidade como acessório bem vestido de Laura. Às 19h30, estávamos saindo de um Uber na entrada do prédio de Garrett, uma torre reluzente de vidro e aço com vista para o rio. O porteiro acenou respeitosamente para Laura, como se a reconhecesse, o que me pareceu estranho, já que nunca havíamos visitado a casa de Garrett antes. Senhorita Bennett, boa noite, disse ele. Bennett, o nome de solteira dela. Senti um pequeno aperto de algo desagradável.
Você já esteve aqui antes? Perguntei enquanto subíamos no elevador até o cobertura. Ela ajustou o brinco. Apenas para algumas reuniões de trabalho, Garrett às vezes recebe a equipe de estratégia aqui quando estamos trabalhando até tarde. Ela me deu um sorriso rápido e superficial. A vista ajuda com a criatividade, ele diz. O elevador abriu diretamente no apartamento de Garrett Stanley, revelando uma cena digna de uma revista de luxo. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica do horizonte da cidade, agora brilhando com as luzes da noite. Obras de arte modernas, que provavelmente custavam mais do que nossa casa, adornavam as paredes brancas minimalistas. Pelo menos 60 pessoas vestidas com roupas de grife seguravam taças de champanhe, suas risadas e conversas criando uma sinfonia de privilégio. Imediatamente me senti deslocado, apesar de estar usando o terno caro que Laura havia escolhido. Eu poderia muito bem ter aparecido de moletom. Essas pessoas exudavam a confiança do dinheiro antigo, do tipo que você não pode fingir com um relógio bonito e sapatos polidos. Laura, um homem alto de cabelos prateados, na casa dos 50 anos, aproximou-se de nós com os braços abertos. Garrett Stanley tinha a pele bronzeada de alguém que passa férias em ilhas particulares e o físico de um homem que paga caro para manter o envelhecimento sob controle. Você conseguiu chegar, e este deve ser Alan. Alex, corrigi, estendendo a mão. Alex Morgan, prazer em finalmente conhecê-lo. Laura fala muito bem de você. Seu aperto de mão foi firme, mas breve, sua atenção já voltando para minha esposa. A equipe de Tóquio acabou de chegar. Eles estão ansiosos para ouvir suas projeções para os mercados asiáticos. Ele colocou a mão na base das costas de Laura, com uma facilidade familiar. Espero que não se importe se eu roubá-la por um momento, Alan. O bar está ali, tudo de primeira linha, sirva-se. Antes que eu pudesse corrigi-lo novamente, eles haviam desaparecido, engolidos pela multidão de pessoas bonitas e importantes. Fiquei parado por um momento, sem jeito, antes de me dirigir ao bar, onde um mixologista que parecia ser modelo nas horas vagas me ofereceu uma seleção de coquetéis artesanais com ingredientes que eu não conseguia pronunciar. Só um uísque puro, disse, optando pela simplicidade. O Macallan 25 ou o Balvenie 30? Ele perguntou, como se essas fossem as únicas opções razoáveis. O que estiver mais perto, respondi, ganhando um olhar de desdém mal disfarçado. Com a bebida na mão, observei o ambiente. Reconheci alguns rostos da festa de Natal do escritório de Laura no último ano, mas a maioria eram estranhos. Eles se agrupavam em círculos fechados, falando no jargão de pessoas que compartilham contextos profissionais e sociais, piadas internas sobre flutuações de mercado, casas de veraneio em lugares que eu nunca visitaria, inscrições em escolas particulares para crianças com nomes de deuses gregos ou condados britânicos. Laura estava do outro lado da sala, cercada por 4 homens em ternos sob medida, rindo com a cabeça jogada para trás, a mão descansando no braço de um cara loiro alto que parecia ter saído de um comercial de perfume. Ela estava em seu elemento, brilhante, bela, comandando. Senti um familiar toque de orgulho misturado com algo mais sombrio. Após 30 minutos rolando o celular sem atenção e acenando educadamente para os convidados que passavam, decidi resgatar Laura do que certamente era uma obrigação de me apresentar aos seus colegas. Me aproximei enquanto ela fazia algum comentário sobre regulamentações de criptomoedas, suas mãos gesticulando animadamente. É exatamente por isso que a abordagem da SEC
é fundamentalmente equivocada, ela dizia. Eles estão tentando regular a tecnologia de amanhã com a estrutura de ontem. O homem loiro assentia com apreciação. É exatamente o que venho dizendo. A natureza descentralizada do blockchain exige um paradigma regulatório completamente novo. Pigarreei. Desculpe interromper. Laura virou-se, o sorriso vacilando quase imperceptivelmente. Alex, aí está você. Eu estava explicando nossa posição sobre regulamentação de cripto para a equipe. Ela gesticulou para o homem loiro. Este é Justin, nosso novo gerente de projetos para ativos digitais. Justin estendeu a mão com a confiança de alguém que nunca foi rejeitado. Justin Keller. Ótimo finalmente conhecê-lo, Alex. Laura menciona você ocasionalmente. Ocasionalmente. Legal, murmurei, apertando sua mão talvez com um pouco de força demais. Seu aperto correspondeu ao meu, e havia algo desafiador em seus olhos. Uma comunicação silenciosa entre machos que precede a civilização. Mas ninguém pareceu notar esse intercâmbio primitivo, exceto nós. A conversa rapidamente voltou para projeções de mercado e estratégias de aquisição de clientes, deixando-me acenando para termos que eu vagamente entendia enquanto observava a linguagem corporal de Laura. Ela ficava mais perto de Justin do que o necessário, suas costas parcialmente viradas para mim, criando uma exclusão sutil. Quando ria dos comentários dele, era com o corpo todo, alto demais, entusiástico demais. Sua mão tocava o braço dele para enfatizar pontos. Demorava-se em seu ombro ao passar por ele para pegar uma bebida nova. Eu não estava imaginando. Minha esposa estava flertando, não do tipo casual e sem sentido, mas do tipo deliberado, nascido de uma atração genuína. E eu estava lá, como um móvel desnecessário, uma relíquia de um esquema de decoração anterior que não combinava mais com a estética. Após 1 hora dessa tortura, inclinei-me perto do ouvido de Laura. Acho que vou sair logo. Tenho uma reunião cedo amanhã. Seu sorriso permaneceu fixo, mas seus olhos brilharam com irritação. Alex, por favor, não estrague a noite. Apenas relaxe. A noite mal começou. Não estou tentando estragar nada, sussurrei. Só sinto que estou invadindo uma função de trabalho. Você está sendo ridículo, ela disse, voltando-se para seus colegas, efetivamente me dispensando. Então, como eu estava dizendo sobre o relatório da Morgan Stanley, recuei, encontrando o caminho para a varanda aberta, onde o ar primaveril oferecia um alívio temporário da atmosfera sufocante lá dentro. A cidade se estendia abaixo de mim, milhares de vidas se desenrolando em janelas iluminadas. Quantos outros maridos estavam se sentindo estranhos em seus próprios casamentos esta noite? Quantos estavam observando suas esposas rirem alto demais com colegas bonitos enquanto fingiam não notar? De pé ali, olhando o horizonte, tive um momento de clareza. Eu não tinha nada a fazer aqui. Esse não era o meu mundo, talvez nunca tivesse sido. Laura e eu tínhamos nos afastado tão gradualmente que eu não notei o abismo crescente até estarmos gritando um com o outro através de um oceano. Tirei meu celular e pedi um Uber. 7 minutos de espera. Eu podia suportar mais 7 minutos dessa farsa antes de escapar para o silêncio da minha, casa vazia. Decidi avisar Laura que estava indo embora, em vez de simplesmente desaparecer. Parecia a coisa adulta a fazer, embora eu estivesse tentado pela última opção. Enquanto voltava pelo apartamento, navegando entre grupos de conversas animadas e garçons com bandejas de aperitivos minúsculos e elaborados, notei que Laura não estava mais com Justin e os caras das finanças. Vasculhei a sala,
mas não consegui localizar seu cabelo acobreado e vestido preto entre a multidão. Procurando a Laura? Uma mulher que eu vagamente reconheci da festa de Natal, Jennifer ou Jessica, da contabilidade, apareceu ao meu lado, segurando um martini. Acho que ela e Justin foram ao escritório de Garrett pegar alguma apresentação ou algo assim por aquele corredor. Ela apontou para um corredor que saía da área principal de convivência. Obrigado, disse, seguindo naquela direção. O corredor era pouco iluminado em comparação com o espaço principal, forrado com fotografias em preto e branco de marcos arquitetônicos do mundo todo. Eu podia ouvir a festa ficando mais fraca atrás de mim enquanto me aproximava de uma porta parcialmente aberta no final do corredor. A luz escapava pela fresta, junto com vozes, de Laura e Justin. Eu não planejava escutar escondido. Ia apenas bater e avisar Laura que estava indo embora. Mas então, ouvi meu nome e algo no tom de Justin me fez congelar. Se Alex suspeitar de algo, é um problema, Laura estava dizendo, sua voz carregando uma nota de preocupação que eu raramente ouvia. Então precisamos ser mais cuidadosos ou parar por enquanto. Justin respondeu, sua voz mais baixa, mais íntima do que tinha sido na sala principal. Houve uma pausa, e eu me vi prendendo a respiração. As próximas palavras vieram claras pela fresta na porta, cortando minha realidade como um bisturi de cirurgião. Eu não posso, disse Laura. Fizemos um acordo, e você prometeu cuidar de tudo com a mudança. E eu vou. Justin assegurou. O escritório de Austin está praticamente fechado. Thomas já aprovou a transferência. Até julho, você será a diretora regional para toda a divisão Sudoeste e eu estarei ao seu lado como chefe de estratégia digital. Mas e o Alex? A voz de Laura tinha um tom prático, de resolução de problemas, como se eu fosse uma questão logística a ser resolvida, não seu marido de 7 anos. E quanto a ele? Você mesma disse, ele pode vender seguros em qualquer lugar. A voz de Justin baixou ainda mais, mas as próximas palavras me alcançaram com perfeita clareza. Talvez esta seja a oportunidade perfeita para um recomeço geral. Minha visão literalmente escureceu nas bordas, como se meu cérebro estivesse tentando me proteger do que eu estava ouvindo. Minha esposa e seu colega não estavam apenas tendo um caso. Eles estavam planejando se mudar para outra cidade juntos, reestruturando suas vidas em torno de um futuro que havia sido cuidadosamente escondido de mim. Ouvi movimento dentro da sala e recuei silenciosamente, meu coração batendo tão alto que eu tinha certeza de que eles ouviriam. De alguma forma, consegui voltar pelo corredor e pela área principal da festa sem ser notado. Os rostos ao meu redor se transformaram em um borrão de sorrisos e risadas inconscientes. A música continuava a tocar, o champanhe continuava a fluir, mas meu mundo havia parado de girar em seu eixo. O Uber estava esperando quando saí do prédio. Entrei no banco de trás, murmurei meu endereço e fiquei olhando pela janela para o nada. O motorista tentou puxar conversa, mas minhas respostas monossilábicas eventualmente o desencorajaram. Seguimos em silêncio enquanto eu repassava a conversa que tinha ouvido, procurando alguma explicação inocente, algum mal-entendido. Não havia nenhum. Minha esposa estava tendo um caso com seu colega de trabalho. Eles estavam planejando se mudar para Austin, e eu claramente não estava incluído nessa visão do futuro. Cheguei em casa, uma casa vazia que de repente parecia um museu de falsidades. Nossa foto de casamento na lareira, as almofadas marroquinas que compramos na nossa viagem de 5º aniversário,
A parede de fotos emolduradas documentando feriados, aniversários, fins de semana fora, momentos que eu acreditava serem genuínos, mas agora questionava. Será que ela estava pensando nele mesmo naquela época? Será que ela estava contando os dias até poder escapar dessa vida comigo? Servi-me 3 dedos de bourbon e sentei no escuro, esperando por algo que eu não tinha certeza do que era. Clareza, coragem, o entorpecimento que o álcool prometia, mas raramente entregava. Quando Laura finalmente chegou em casa às 1h37 da manhã, eu tinha consumido a maior parte da garrafa, mas me sentia dolorosamente, brutalmente sóbrio. Você ainda está acordado, disse ela, tirando os sapatos na porta, sua voz cuidadosamente neutra. Mas percebi o leve arrastar de alguém que bebeu champanhe demais. Achei que você estaria dormindo a essa hora. Não consegui dormir, respondi, observando seu rosto em busca de sinais de culpa, remorso, qualquer coisa que indicasse que a mulher com quem me casei ainda existia em algum lugar por trás daqueles olhos. A festa foi até tarde. Garrett insistiu que ficássemos para o jantar com os clientes depois. Ela se moveu em direção às escadas, cada movimento deliberado, como se estivesse cruzando um campo minado. Estou exausta. Vou para a cama em um instante. Ela fez uma pausa, talvez notando a garrafa de bourbon, talvez sentindo algo no meu tom. Está tudo bem? A pergunta era tão absurda, tão monumentalmente desconectada da realidade, que quase ri. Estava tudo bem? Não. Nada jamais estaria bem novamente. Mas eu não estava pronto para essa conversa. Não enquanto a ferida estava tão fresca, não enquanto ela estava tão intoxicada. Tudo ótimo, menti. Dia longo, vá em frente. Ela hesitou, depois assentiu e continuou subindo as escadas. Ouvi a porta do banheiro fechar, o chuveiro ligar, sons comuns de uma noite extraordinária. Fiquei no andar de baixo até ter certeza de que ela estava dormindo. Então subi para o quarto de hóspedes, incapaz de deitar ao lado de seu corpo e respirar o perfume dela misturado com as moléculas persistentes de sua traição. Na manhã seguinte, sábado, Laura se comportou como se nada tivesse mudado. Se alguma coisa, ela estava unusually atenciosa, preparando o meu café da manhã favorito, panquecas de mirtilo com xarope de bordo verdadeiro e perguntando sobre meus planos para o dia com aparente interesse. A performance era impecável, e por um momento quase questionei se tinha imaginado toda a conversa da noite anterior. Estava pensando que poderíamos dirigir até aquela nova vinícola hoje à tarde, sugeriu ela, enchendo minha xícara de café. Aquela que a Jenny nos falou no último mês, dizem que tem uma vista incrível do vale. Estudei-a do outro lado da ilha da cozinha, essa estranha usando o rosto da minha esposa, movendo-se pela nossa casa com uma facilidade praticada. Será que ela sempre foi tão boa em enganar? Ou isso era uma habilidade adquirida recentemente? Claro, disse, igualando sua casualidade. Parece legal. Mas algo dentro de mim já havia quebrado, como uma parede estrutural desmoronando em câmera lenta. Durante o dia, enquanto dirigíamos para a vinícola, provávamos cabernets caros e tirávamos fotos cuidadosamente posadas para o Instagram de Laura. Comecei a notar coisas que havia ignorado por meses, talvez anos. O novo perfume que ela começou a usar há 3 meses, mais caro, mais sofisticado do que seu perfume característico anterior. Quando isso mudou? Eu sequer comentei sobre isso. As sessões de academia depois do trabalho, um súbito compromisso com a forma física de uma mulher que antes zombava dos entusiastas do exercício como viciados em endorfina.
Ela saía do escritório às 18h30, mas não chegava em casa até 20h45. A academia ficava a 15 minutos do escritório. Seu celular sempre no silencioso, a tela sempre virada para baixo quando não estava em sua mão. A mudança sutil na linguagem corporal, sempre que recebia certas mensagens, um leve virar para o lado, uma respiração mais rápida. A frieza em nossa relação física, encontros apaixonados reduzidos a interações perfunctórias, muitas vezes iniciadas após ela voltar tarde de jantares com clientes, como se estivesse cumprindo uma obrigação em vez de expressar desejo. Todas essas bandeiras vermelhas estavam tremulando violentamente nos ventos fortes da sua infidelidade, e eu as atribuía ao estresse do trabalho, à evolução natural de um relacionamento de longo prazo, a qualquer coisa menos a verdade óbvia. Naquela noite, deitei acordado ao lado de sua forma adormecida, os centímetros entre nós se expandindo em um abismo intransponível. Tentei lembrar quando as coisas mudaram, quando paramos de ser parceiros e começamos a ser colegas de casa com benefícios ocasionais. Havia um momento específico, um ponto de virada que eu pudesse identificar, ou foi gradual, como água erodindo lentamente a pedra até a estrutura colapsar. A semana seguinte passou em uma névoa de normalidade forçada. Fui trabalhar, vendi apólices de seguro para pessoas protegendo famílias que um dia poderiam desintegrar-se, apesar de suas salvaguardas financeiras. Voltei para casa, fiz conversa fiada durante o jantar, assisti televisão sem sentido ao lado de Laura, enquanto minha mente fervilhava com perguntas que eu não estava pronto para fazer. Tornei-me um detetive em minha própria casa, hiperconsciente dos movimentos de Laura, seus hábitos com o celular, as discrepâncias em suas explicações sobre noites tardias e sessões de trabalho nos fins de semana. Odiava-me por essa vigilância, pela pessoa em que a traição estava me transformando, mas não conseguia parar. O ponto de ruptura veio em uma noite de quarta-feira. Laura havia mandado uma mensagem dizendo que estava trabalhando até tarde novamente, a terceira vez naquela semana. Parei no supermercado a caminho de casa, pegando ingredientes para um triste jantar de solteiro de macarrão com molho de vidro. Enquanto procurava minhas chaves na porta da frente, equilibrando sacolas de compras, notei a bolsa de Laura na mesa do corredor. Ela deve ter esquecido naquela manhã. Minhas chaves não estavam no bolso de costume. Pensando que poderiam ter escorregado para dentro da bolsa de Laura, quando deixei minhas coisas no café da manhã, abri a bolsa de couro. Sem chaves, mas algo mais chamou minha atenção. Um smartphone preto e fino que eu não reconhecia, escondido em um bolso interno. Fiquei parado na entrada, sacolas de compras aos meus pés, segurando esse dispositivo desconhecido como se fosse uma granada viva. Um segundo celular, a evidência mais clichê de infidelidade, direto de um filme ruim. Parte de mim queria rir da absurdidade, do desmoronamento previsível do meu casamento por uma descoberta tão estereotipada. Eu deveria ter colocado de volta, deveria ter respeitado sua privacidade, confrontado-a diretamente, mantido alguma dignidade. Mas a dignidade é escassa quando sua vida inteira se revela parcialmente fictícia. Levei o celular para a sala de estar, coloquei-o na mesa de centro e fiquei olhando para ele até as compras esquentarem e minha resolução esfriar. 2 horas depois, a chave de Laura girou na fechadura. Permaneci sentado, o segundo celular agora ao meu lado no sofá. "Oi, você está em casa?" Ela chamou, a alegria forçada em sua voz dolorosa de ouvir.
Desculpe-me por chegar tão tarde. A equipe de Singapura precisava de projeções revisadas, e a manhã deles é nossa. Ela parou abruptamente ao entrar na sala, seus olhos fixos no celular ao meu lado. Por um momento desprotegido, o pânico puro cruzou seu rosto, uma faísca de emoção genuína rompendo a fachada cuidadosamente mantida. Então a máscara voltou ao lugar, embora não tão segura quanto antes. "Onde você conseguiu isso?" perguntou, sua voz cuidadosamente modulada. "Estava na sua bolsa. Eu estava procurando minhas chaves." "Você mexeu na minha bolsa?" Uma hábil mudança, transferindo a culpa para minha invasão de privacidade, em vez de explicar a existência do celular. "O que é isso, Laura?" perguntei calmamente. Ela hesitou, calculando sua resposta. Eu quase podia ver as opções sendo pesadas, descartadas, refinadas por trás de seus olhos. "É para o trabalho", disse finalmente. "Estamos testando diferentes plataformas de mensagens corporativas para os escritórios internacionais." "Em um celular separado?" "Sim." Ela colocou a maleta no chão, movimentos deliberadamente casuais. "Protocolos de segurança, eles querem garantir que as plataformas possam ser completamente isoladas de dispositivos pessoais." Não era a pior mentira que ela poderia ter inventado na hora. Se eu não soubesse, se não tivesse ouvido sua conversa com Justin, talvez tivesse aceitado. "Por que não pode testar no seu celular pessoal?" Pressionei. "Você está falando sério?" Seu tom mudou de explicativo para indignado com facilidade praticada. "Você está mexendo nas minhas coisas agora, testando minha honestidade, como se eu fosse uma de suas reivindicações de seguro suspeitas?" A mudança foi magistral, transformando sua traição em minha transgressão. Por um momento, quase pedi desculpas. "Acho que você está tendo um caso", disse. As palavras pairaram no ar entre nós como fumaça após uma explosão. Ela riu, mas o som era oco, mesmo para seus próprios ouvidos, a julgar pelo modo como se dissipou incertamente. "Isso é ridículo, você está sendo paranoico." "Estou? Porque eu ouvi você e Justin na festa na semana passada, no escritório de Garrett, falando sobre Austin, sobre seu acordo, sobre cuidar de tudo com a mudança." A cor sumiu de seu rosto. Por vários segundos, ela não disse nada e naquele silêncio tive minha confirmação. "Você estava me espionando?" Conseguiu finalmente, mas a acusação carecia de convicção. "Eu estava te procurando para dizer adeus antes de sair. Jéssica da contabilidade me disse onde você estava." "Não é..." Ela começou, depois parou, recalibrando. "Você entendeu errado o que ouviu." "Entendi? Então me explique." Mantive a voz firme, surpreendendo-me com essa nova calma no olho do furacão emocional. "Explique por que você precisa de um segundo celular. Explique por que está na academia todas as noites. Explique o novo perfume, as noites tardias, os fins de semana no escritório." Ela afundou na poltrona à minha frente, suas defesas visivelmente desmoronando. "É complicado, Alex." "Tenho certeza que é. Casos geralmente são." "Não é só um caso." Ela olhou para cima e, pela primeira vez naquela noite, possivelmente pela primeira vez em meses, vi emoção genuína em seus olhos. "Justin e eu começou como uma colaboração profissional. Ele tem visão, conexões, ele vê meu potencial de uma maneira que Garrett nunca viu. A oportunidade em Austin é definitiva para a carreira, e em algum momento ao longo do caminho, você começou a dormir com ele." Não era uma pergunta, ela não negou. Não era para acontecer, mas aconteceu. "E agora vocês estão planejando se mudar para Austin juntos. A transferência ainda não está finalizada." "Isso não é uma negação, Laura."
Ela se levantou abruptamente, andando pela sala. O que você quer que eu diga? Que cometi um erro? Tudo bem, cometi um erro, mas essa oportunidade. Pare. Levantei a mão. Isso não é sobre oportunidades de carreira. Se fosse, você teria discutido comigo, seu marido. Isso é sobre você e Justin planejando uma nova vida juntos e tentando descobrir a maneira mais conveniente de me descartar no processo. Isso não é justo. Justo? Ri. Um som áspero que mal reconheci como meu. Você quer falar sobre justo? É justo que eu tenha passado os últimos 7 anos acreditando que estávamos construindo uma vida juntos, enquanto você aparentemente contava os dias até que algo melhor aparecesse? Não era assim, ela insistiu. Fomos bons juntos uma vez, mas as pessoas mudam, Alex. Queremos coisas diferentes agora. Nós ou você? Ela não tinha resposta para isso. Levantei-me, de repente exausto com a performance que ambos estávamos dando. Eu, o marido justamente ferido. Ela, a esposa relutantemente pega. Nada disso parecia mais real. Vou para a cama, disse. No quarto de hóspedes. Sugiro que você pense no que quer me contar sobre o segundo celular, porque ambos sabemos que não é para testar mensagens corporativas. Não dormi naquela noite. Em vez disso, fiquei acordado, revisitando nosso relacionamento inteiro como um filme que entendi errado na primeira vez. A manhã não trouxe clareza, apenas um cansaço profundo e a certeza de que nada seria mais o mesmo. Laura saiu cedo. Uma nota rabiscada sobre uma reunião de emergência, sendo minha única indicação de que ela não havia simplesmente fugido na noite. O segundo celular permaneceu na mesa de centro, um monólito preto de segredos na luz crua da manhã. Minha resolução endureceu. Eu precisava saber toda a extensão de sua traição. O código de acesso era meu aniversário. A ironia poderia me fazer rir se a situação não fosse tão dolorosamente absurda. 4 dígitos que destrancaram um universo paralelo, onde minha esposa existia como uma pessoa completamente diferente. As mensagens eram abundantes e explícitas. Conversas com Justin, remontando quase 6 meses. Discussões sobre hotéis, quais eram discretos, quais não pediam identificação no check-in. Planos para escapadas de fim de semana, disfarçadas de conferências de trabalho. Estratégias para esconder seu relacionamento dos colegas, até que a transferência para Austin fosse finalizada. Fotos. Meu Deus, as fotos. Laura em quartos de hotel que eu não reconhecia, em lingeries que eu nunca vi, em poses destinadas apenas aos olhos de Justin. Justin na nossa cama. Nossa cama. Enquanto eu estava em uma conferência de seguros de 3 dias em Columbus. E então havia as mensagens de voz. Toquei a mais recente com mãos trêmulas. Se tudo correr bem, estaremos em Austin no verão. A voz de Justin emergiu do pequeno alto-falante, confiante e conspiratória. Alex não suspeita de nada. Quando a transferência for anunciada, será tarde demais para ele interferir. E Garrett já aprovou seu substituto aqui, então não há volta. No próximo mês, estaremos comemorando em nosso novo apartamento de cobertura. Pense só, sem mais esconderijos, sem mais mentiras sobre noites tardias no escritório. Só nós construindo a vida que merecemos. Meu coração afundou até o chão, arrastando os últimos fiapos de negação com ele. A pessoa com quem compartilhei minha vida por 7 anos, havia muito, era uma estranha para mim. Ela estava metodicamente construindo uma nova vida, e eu era apenas um obstáculo a ser gerenciado, depois descartado. Por 3 dias, movi-me pela minha vida em uma névoa. Fui trabalhar, sorri para colegas, vendi apólices,
participei de reuniões. Tudo isso carregando o peso esmagador do que agora sabia. Laura e eu nos engajamos em uma pantomima grotesca de normalidade à noite. Nenhum de nós mencionando o segundo celular ou minha residência contínua no quarto de hóspedes. Não a confrontei com o que descobri, não imediatamente. Em vez disso, fiz algo que surpreendeu até a mim mesmo. Marquei uma consulta com um advogado, não para um confronto dramático ou um pedido de divórcio apressado, mas para entender minhas opções, para me proteger no que quer que viesse a seguir. Martin Schaefer era um velho cliente que se tornara algo como amigo ao longo dos anos. Sua especialidade era direito de família e sua reputação por discrição era incomparável em Springfield. Contei tudo para ele em seu escritório com painéis de madeira. A conversa ouvida, o segundo celular, as mensagens, a mudança planejada para Austin. Sinto muito que você esteja passando por isso, Alex, disse ele quando terminei. Infelizmente, é uma história que ouço com muita frequência, embora geralmente não com tanto planejamento. Quais são minhas opções? Perguntei. Bem, isso depende do que você quer. Reconciliação é sempre possível, embora, pelo que você descreveu, ele deixou a frase no ar, diplomaticamente. Não estou interessado, confirmei. Ele assentiu sem surpresa. Então preparamos para o divórcio. Missouri é um estado de distribuição equitativa, não de propriedade comunitária. O tribunal dividirá os bens de forma justa, mas não necessariamente igual. Dadas as circunstâncias, podemos construir um caso forte para uma divisão que te favoreça. Não me importo com o dinheiro, disse. Só quero que isso acabe da forma mais limpa possível. Todos dizem isso no início, Martin respondeu gentilmente. Mas você deveria se importar com o dinheiro. Você investiu 7 anos neste casamento. Não deixe a raiva ou o orgulho te levarem a tomar decisões financeiras ruins. Passamos a próxima hora discutindo estratégias, o que documentar, o que evitar dizer ou fazer, como se preparar financeiramente para a separação. Quando saí de seu escritório, senti algo que não experimentava desde que ouvi aquela conversa fatídica na festa. Um senso de controle, por menor que fosse, sobre minha própria vida. Naquela noite, voltei para casa com um plano. Laura já estava lá, preparando o jantar como se ainda fôssemos um casal normal, tendo uma noite normal após dias normais de trabalho. Fiz aquele curry de grão de bico que você gosta, disse ela enquanto eu entrava na cozinha, sua voz excessivamente brilhante, seus movimentos nervosos. Aquele do livro de receitas que sua mãe nos deu no último Natal. Observei-a por um momento. Essa mulher que pensei conhecer tão completamente. Será que ela sempre foi tão boa em fingir? Ou eu estava testemunhando uma nova performance nascida da desesperação e da iminente exposição? Sem dizer uma palavra, coloquei um envelope pardo na ilha da cozinha entre nós. Ela olhou para ele, a espátula congelada no meio do mexer. "O que é isso?" perguntou, embora eu ache que ela já soubesse. "Papéis de divórcio", disse calmamente. "E impressões de conversas selecionadas entre você e Justin, recibos de hotéis e fotos. Fui bastante minucioso." A espátula caiu na panela. "Você mexeu no meu celular", sussurrou. Não uma pergunta, mas uma acusação. "Sim, assim como você mexeu nos nossos votos de casamento." Seu rosto desmoronou por um instante, antes de endurecer em algo frio e defensivo. "Você não tinha direito." "Provavelmente não", concordei. Mas eu precisava saber com o que estava lidando. A extensão disso, há quanto tempo estava acontecendo.
se havia algo que valesse a pena salvar. E 7 meses de mensagens, 12 hotéis diferentes, 26 noites separadas, 3 fins de semana disfarçados de conferências de trabalho e um plano muito detalhado para se mudar para Austin como diretora regional e chefe de estratégia digital, me deixando para trás como uma tecnologia obsoleta. Ela recuou com a precisão da minha contabilidade, com a evidência de que eu sabia de tudo, que não havia mais onde se esconder. Não era para acontecer assim, disse finalmente. Como era para acontecer, Laura? Havia uma maneira gentil de desmantelar nossa vida juntos enquanto construía uma nova com outra pessoa? Uma maneira suave de trair 7 anos de confiança? Eu ia te contar sobre Austin depois que fosse confirmado, como um fato consumado. Que consideração! Ela desligou o fogão, o curry esquecido. O que você quer, Alex? Me punir? Me fazer sofrer? Isso vai te fazer sentir melhor? Não quero te punir, disse, surpreso ao descobrir que era verdade. Só quero sair. Quero uma vida onde não sou um inconveniente a ser gerenciado, um problema a ser resolvido. Quero estar com alguém que me veja como um ativo, não um passivo. Nem sempre foi assim, ela protestou fracamente. Tivemos bons anos. Tivemos? Não tenho mais certeza. Não sei se algum dia realmente te conheci. Ela olhou para o envelope novamente, sua fachada rachando. Isso é, são papéis de divórcio de verdade? Apenas rascunhos. Revise-os. Podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. O jeito fácil significa que você não contesta nada, dividimos tudo meio a meio, e ambos estamos livres para seguir com nossas vidas em 60 dias. O jeito difícil... Gesticulei para o envelope. O jeito difícil envolve testemunhos juramentados sobre casos, fundos desviados para quartos de hotel e potencialmente sua empresa sendo arrastada para um divórcio muito público e muito bagunçado, bem antes de uma grande reestruturação organizacional. Você não faria isso, ela sussurrou. Não quero, corrigi, mas farei se você me obrigar. Por um longo momento, ela não disse nada, encarando o envelope como se ele pudesse explodir espontaneamente sob seu olhar. Então, inesperadamente, ela começou a chorar. Não as lágrimas calculadas que eu a vi usar em discussões passadas, mas soluços genuínos que sacudiam o corpo, que pareciam surpreendê-la tanto quanto a mim. Alex, eu estava errada. Conseguiu dizer entre os soluços. Foi só um caso, um erro estúpido e imprudente. Não quero te perder. Podemos consertar isso, terapia de casal, um recomeço em algum lugar novo, juntos, por favor. Eu imaginava esse momento, seu colapso, seus pedidos de reconciliação. Nas minhas fantasias, eu me sentia vingado, até triunfante. Na realidade, senti apenas uma profunda tristeza por tudo o que foi perdido, tudo o que nunca existiu verdadeiramente. Sabe, Laura, disse suavemente, fui cego por muito tempo, mas agora vejo, e não quero estar onde não me respeitam. Eu te respeito, insistiu, estendendo a mão para a minha através da ilha. Afastei-me, fora de seu alcance. Não, você não respeita. Não tem respeitado há muito tempo, se é que algum dia respeitou. E tudo bem. Não preciso mais que você me respeite. Só preciso que assine os papéis e me deixe ir. Ela me encarou como se me visse pela primeira vez. Não o marido complacente que ela tomava como garantido, mas um homem com limites, com respeito próprio, com a coragem de abandonar uma bela mentira por um futuro incerto, mas autêntico. Vou revisá-los, disse finalmente, sua voz pequena. Assenti e me virei para sair da cozinha. Na porta, parei.
Por sinal, espero que Austin traga tudo o que você está procurando. Sério. No final, Laura assinou os papéis sem contestar. O divórcio foi finalizado 3 meses depois, quando ela e Justin já haviam se mudado para Austin, sem o alarde das promoções duplas que haviam antecipado, já que a gerência da West Burbridge Capital ficou menos que entusiasmada ao descobrir seu caso e a potencial responsabilidade que ele representava. Vendi nossa casa. Muitas memórias, muitos fantasmas assombrando seus quartos. E me mudei para um loft no centro que sempre desejei secretamente, mas que Laura descartara como muito urbano. Mudei de emprego, juntando-me a uma firma boutique especializada em seguros para startups de tecnologia, onde minha combinação de conhecimento tradicional em seguros e uma nova apreciação pelas incertezas da vida provou ser inesperadamente valiosa. Às vezes, em momentos de silêncio, ainda me pergunto se poderia ter visto os sinais antes, evitado a dor, salvado algo que valesse a pena manter. Mas esses momentos são menos frequentes com o tempo, substituídos por um reconhecimento crescente de que o que estava quebrado não era nosso casamento, mas a base sobre a qual ele foi construído. Esta história não é realmente sobre traição, embora esse seja seu traço mais óbvio. É sobre insight, a clareza dolorosa e necessária que vem de ver as coisas como realmente são, não como desejamos que sejam. É sobre como uma pessoa se perde tentando desesperadamente segurar as mentiras de outra pessoa. E é sobre a coragem de deixar ir, de liberar o que nunca verdadeiramente pertenceu a você em primeiro lugar. Laura e eu não falamos desde que o divórcio foi finalizado. Ouvi por amigos em comum que ela e Justin duraram menos de 1 ano em Austin antes que seu relacionamento implodisse espetacularmente, suas reputações profissionais manchadas por suas escolhas pessoais. Ela está em Chicago agora, aparentemente reconstruindo sua carreira do zero. Quanto a mim, estou namorando novamente, com cautela. Estou aprendendo a confiar nos outros, sim, mas mais importante, em mim mesmo. Meus instintos, minhas percepções, meu valor. Às vezes, você tem que deixar ir quem você pensava que era para descobrir quem você pode se tornar. Às vezes, as perdas mais devastadoras abrem caminho para os ganhos mais autênticos. E às vezes, o que parece o fim da sua história é, na verdade, apenas o começo.